A economia mundial, de forma geral, e a brasileira, de forma mais específica, parecem estar caminhando para o colapso completo. Como sobreviver a isso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A destruição completa e súbita da economia é algo que tem acontecido com certa frequência ultimamente em alguns países. A Venezuela é um exemplo próximo a nós. Era um dos países mais ricos da América Latina, com uma riqueza incalculável em petróleo no subsolo. E em poucos anos, o socialismo conseguiu levar à hiperinflação e à destruição da economia local. Já o Sri Lanka cometeu vários erros em políticas esquerdistas, como investir em agricultura sem defensivos agrícolas e outras besteiras. Além disso, foi particularmente prejudicado pela Covid, posto que sua economia dependia muito do turismo. O dinheiro local não vale mais nada e a economia está um caos completo. O Líbano passou por um processo similar. Falhas em políticas econômicas, tipicamente com o governo imprimindo mais dinheiro, levaram a uma inflação galopante e a uma corrida aos bancos. Hoje, os saques são proibidos e pessoas comuns se tornam assaltantes de banco para conseguir tirar suas próprias economias confiscadas pelo governo. A Argentina e Turquia são países que caminham perigosamente nessa direção também, com taxas de inflação altíssimas que podem, a qualquer momento, descambar para a hiperinflação e a destruição completa da moeda. Não creio que o Brasil esteja em situação similar. Bolsonaro conseguiu gerir com muita segurança a crise da Covid e o país até teve crescimento econômico esse ano, apesar dos pesares. Portanto, mesmo com todas as atrapalhadas e atropelos socialistas planejados por Lula, parece pouco provável entrarmos em colapso econômico no ano que vem. As condições econômicas devem deteriorar, a inflação vai subir, a carga tributária vai explodir. Mas ainda assim, isso não é um cenário de colapso econômico completo como descrito nos países já citados. Embora eu ache pouco provável, o risco existe, principalmente porque o resto do mundo continua imprimindo muito dinheiro e causando muita inflação. Já existe um receio, que não vem de hoje, de um grande colapso financeiro mundial. Nesse cenário, certamente, o Brasil colapsaria também. Se conseguisse manter sua economia de forma decente e o Estado em tamanho menor, poderia até não ser um colapso tão grande. Mas dado que Lula jogou o equilíbrio fiscal para o espaço e decidiu gastar como se não houvesse amanhã, bem, estaremos novamente fragilizados. Se houver uma crise econômica global, vamos acabar sendo impactados em cheio. Porque, embora pequeno, o risco existe. Mas o que podemos fazer para prevenir que sejamos arrastados por esse colapso enorme? Que tipo de proteção podemos ter no nível pessoal? Infelizmente, não tem como se proteger de um cenário desses. Todos seremos muito afetados. Empregos e negócios se tornarão poucos, poupanças e investimentos vão derreter para todos, e mesmo que você se proteja ao máximo do colapso da moeda estatal, não tenha ilusões. Você também será atingido. A economia funciona com a interação de toda a sociedade, ou seja, estamos todos conectados no mercado. Existem muitos libertários no Brasil, e boa parte deles já tem buscado se isolar o melhor possível do dinheiro estatal e do sistema bancário tradicional. Mas mesmo esses libertários serão impactados, porque o grosso da população não percebe o problema, não vê que papelzinho colorido estatal é só isso, um papelzinho colorido cujo único lastro é a honestidade do político. E como não existe político honesto, quem está confiando no real vai quebrar a cara. Mas esse é o problema, mesmo que você, libertário, se proteja, as pessoas à sua volta serão afetadas, estarão mais pobres, portanto, com todos mais pobres, você será afetado também. Clientes não terão dinheiro para te pagar, empresas não terão caixa para te contratar, enfim, é ilusão achar que existe uma proteção total a um evento desses. Mas, se não podemos nos proteger, podemos, ao menos, nos preparar para sobreviver a esse evento. Existem vários canais de venezuelanos e libaneses que dão dicas de como você pode se preparar para a situação em que o dinheiro estatal não vale mais nada. Um exemplo desses canais é o Rana Talks Finance, e o link está na descrição desse vídeo. Ela conta, por experiência própria, de como viver em um país em que o dinheiro não vale mais nada, em que os bancos simplesmente não funcionam mais. Você já parou para pensar nisso? Simplesmente você não pode mais sacar dinheiro e sua capacidade de usar seu próprio dinheiro no banco é reduzida pelo governo? O que você faria numa situação dessas? Bem, vou repassar algumas dicas dela, mas você achará mais nos vídeos do canal dela. Lógico, o Bitcoin é uma alternativa. O governo não consegue impedir você de transacionar o Bitcoin com outras pessoas. Portanto, é perfeitamente possível usar Bitcoin e outras criptomoedas. É muito importante você entender como o Bitcoin funciona, como fazer transações e como preparar sua carteira, exatamente para você estar preparado para isso no futuro.
mas, na experiência dela, também é importante ter parte do seu patrimônio em metais preciosos. Lembre-se, no dia a dia, você vai precisar comprar coisas no mercadinho da esquina, na loja e em vários outros comércios. Embora muitos estejam abertos a receber Bitcoin, o ouro e a prata têm mais aceitação no dia a dia, particularmente lá no Líbano, e não descarto que seria o mesmo aqui no Brasil. A dica dela é, da mesma forma que você aprende a usar Bitcoin, aprenda a usar ouro e prata. Sim, você não vai virar um especialista, mas é importante saber o básico para identificar ouro ou prata falsos. Ver onde existem vendedores confiáveis de ouro e prata também é importante. Ela, por exemplo, lembra que é importante comprar sempre a dinheiro, porque se você compra ouro ou prata usando sua conta no banco, o governo vai ficar sabendo que você possui esses metais, o que vai permitir sua perseguição pelos agentes do Estado. Não é muito comum, mas em várias situações, governos já estabeleceram obrigatoriedade de entrega de ouro para o governo. Então, é melhor o governo nem saber que você tem. É lógico que guardar grandes quantidades de metais em casa é perigoso, mas na situação em que o governo quebrou, pode ser menos arriscado que deixar em cofres no banco. Outra dica dela é, nunca use joias para isso. Joias têm um valor ornamental que é caro na hora de comprar, e na hora de negociar ninguém vai te reembolsar. Então, melhor mesmo é metal em barras. Além disso, ela recomenda diversificar tanto no metal quanto no tamanho das barras. Lembre-se, não é comum troco no pagamento em metal, então você tem que aprender a cortar ou raspar o metal para ter valores completos. Isso é bem difícil em grandes barras. No entanto, as barras menores são mais fáceis de cortar. O ouro tem valor maior, a prata menor, então vale a pena ter barras de tamanhos diversos para o dia a dia. Também existem algumas moedas de ouro e prata comemorativas emitidas pelos Estados Unidos e Canadá, que têm boa aceitação e o sobrepreço em relação à prata pura é pequeno. É uma possibilidade para o uso. O dólar em notas também é uma possibilidade. Em todos os países em que o sistema colapsou, o dólar continua sendo aceito com relativa facilidade. E claro, deve-se ter o mesmo cuidado com as notas que se tem com o ouro, ou seja, não deixar em banco para não ser confiscado pelo governo e comprar à vista, em dinheiro, para o governo não saber que você tem aquela quantia. Deve-se cuidar, porém, para a possibilidade, que apesar de ser remota, que até o dólar pode colapsar na grande crise que se supõe estar por vir. O ideal, na visão dela, é você fazer as contas do mínimo que precisa para sobreviver e ter uma reserva de pelo menos 6 meses, sem nenhuma entrada de dinheiro. Lógico, isso não é garantia absoluta, mas tipicamente isso permitiria você passar pela fase mais aguda da crise, até que você possa conseguir fontes de rendas alternativas, ou, na pior das hipóteses, fugir do país. Não acho que seja o caso ainda de preocupações desse tipo aqui no Brasil, mas a cada novo anúncio de ministério do PT, tendo Haddad como ministro da Fazenda, Mercadante no BNDES, essa possibilidade parece ficar mais próxima. Portanto, se cuide da melhor forma possível para você. Vamos sobreviver ao PT. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador libertário e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!